Bom, pessoal, continuando aqui o vídeo, né, eu tive que encerrar o vídeo anterior porque o programa que eu utilizo, ele só deixa eu gravar 15 minutos, né? Então ele iria se encerrar e a gente não ia entender. Então eu achei mais fácil quebrar em duas partes aqui, tá bom? Bom, só dando aqui uma revisada, o que nós fizemos, né? Nós estamos criando aqui um programinha que leia o nome, a idade e o e-mail de uma pessoa, tá? Na verdade, o e-mail de um aluno, e exiba esses valores lidos. Nós fizemos primeiramente isso de forma procedimental, né? Colocando tudo dentro aqui da classe que usa aqui o public static void main, tá bom? Nós criamos agora uma estrutura diferente, que nós criamos aqui uma nova classe, que a gente chamou de aluno, tá? Eu chamei aqui de aluno. E dentro dessa classe, né, nós criamos aqui atributos e métodos. Quais são os atributos aqui? Ó? Nós temos atributos, nome, idade e e-mail. E nós temos aqui dois métodos, que são o método aqui, ler dados aluno e exibir dados aluno. Tá? Só revisando, quando a gente trabalha com orientação a objeto, né, a gente melhora a questão de flexibilidade do nosso sistema. Nós também melhoramos a manutenção do nosso sistema, né? É bem interessante a gente falar sobre essa questão da manutenção, porque como eu citei no vídeo anterior, se a gente está trabalhando com um sistema grande, né, esse sistema grande ele vai ter diversas classes. E a gente precisa fazer uma alteração em uma determinada classe, a gente vai direto, né, naquela classe. Diferentemente do que a gente fazia anteriormente, né, que era colocar todo o código numa única classe, né, dentro de um único método. Agora a gente vai quebrando, né, em diversas partes aqui a questão da estrutura do nosso problema, né? Então ele vai ficando mais extenso, vamos dizer assim, porque eu vou ter vários arquivos, porém a facilidade de compreensão é maior com o tempo, né? Por quê? Porque ó, se eu quiser mexer na parte de ler os valores, é só eu mexer nesse código aqui. Se eu quiser mexer na questão de exibir os dados do aluno, é só eu mexer nesse código aqui. E assim por diante, tá bom? Então, até o vídeo anterior nós deixamos desse jeito que está aqui, né? Ele só declarou aqui a classe aluno, os atributos e os métodos, tá? A gente acabou recortando, né, os atributos da outra classe, só para aproveitar. Senão eu teria que fazer tudo de novo do zero, tá bom? Mas, né, aqui eu estou digitando o nome, né? Esse nome é quem aqui, ó? É o atributo que eu declarei. Aqui é a idade, que é quem? O atributo aqui que eu declarei. E o e-mail, que também é o atributo aqui que eu declarei, tá? E aqui é a mesma coisa, né? Quando eu mando exibir o nome, ó, a idade e o e-mail se refere ao atributo que eu já especifiquei aqui em cima, tá bom? Um outro detalhe, galera, que eu não falei para vocês é o seguinte. Quando a gente coloca os atributos, ó, dentro da classe, ó, isso é muito importante, tá? Eu não posso declarar esses atributos aqui fora da minha classe. Se eu colocar eles aqui fora, ó, vocês vão ver que já aparece erro, tá? Por quê? Os atributos eles devem ficar dentro da minha classe, tá? Porque os atributos pertencem à classe. Quando eu coloco o atributo dentro da classe, né, ó, depois aqui do abre chaves, isso quer dizer que eu posso usar o nome, a idade e o e-mail, ó, em qualquer método que eu quiser. Agora, olha só, eu poderia ter feito desta maneira aqui, ó, tá? Muito bem, ó. Eu poderia ter feito aqui desta maneira. Só que, aqui ele está causando erro, mas só para mostrar para vocês. Quando a gente coloca os atributos dentro do método, eles só vão existir dentro do método. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Se eu posso declarar um atributo aqui dentro do ler dados. Ó, eu posso fazer aqui, ó, int, sei lá, salário, por exemplo, né? Double salário. Double salário, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó, pode ver que ele funcionou. Agora, ó, esta variável aqui, salário, ela só vai existir onde? Dentro do método chamado ler dados aluno, tá bom? Não tem muito sentido, né? O atributo aqui, salário, é só um exemplo, tá bom? Então, ó, esse salário aqui só vai existir dentro do ler dados alunos. Se eu colocar aqui, ó, um CISO, vocês vão ver agora, ó, CISO,
e colocar aqui, ó, para exibir salário, né? Vocês podem ver que ele vai dar erro, porque ele está falando que, ó, salário não foi aqui uma variável declarada, tá? Ela não está disponível aqui. Agora, se eu fizer isso daqui apenas, ó, salário, e colocar aqui fora do método, pode ver que agora o erro já sumiu, né? Ele passa a funcionar novamente, porque agora o salário pertence à classe e não a um método específico, tá bom? Então, tem que ficar bem atento com essa questão também, porque são muitos detalhezinhos, né? E a gente vai aprendendo aí de acordo com as aulas, tá? Só colocar aqui de volta aqui, que são os métodos. Ler dados aluno e exibir aluno. Muito bem. Bom, só que agora a gente tem um pequeno problema, né? Eu criei aqui uma nova classe, aluno, tá? Eu já tenho aqui a classe com método main, só que agora como que eu vou fazer para usar, né? Esses atributos e métodos que eu especifiquei aqui nessa outra estrutura, tá bom? Vocês já aprenderam a usar o scanner, que eu falei para vocês, ó, vocês têm que confiar na gente, ó, scanner SC, recebe, new, scanner, e aqui a gente coloca, o system.in, tá? Aqui ele vai dar erro de novo, né? Já estamos acostumados. SC aqui faltou um igual, na verdade, já está importado lá em cima. Isso daqui, galera, também é uma classe, ó, scanner é uma classe. Esse daqui é o nome do meu atributo, vamos dizer assim. Então, da mesma forma que eu tenho aqui, ó, int idade, idade é o nome da minha variável e ela é do tipo inteiro, aqui eu tenho ó, sc, que é o meu atributo aqui, que é do tipo scanner, né? Essa é a única diferença. Aqui é do tipo int, aqui é do tipo scanner. Só que aqui depois eu tenho o símbolo de igual e esse new scanner e mais alguma coisa aqui entre parênteses, tá? Quando a gente coloca o símbolo de new, isso quer dizer que nós estamos instanciando um objeto, né? Estamos declarando um objeto, tá? E aí agora já vai fazer sentido, né? Todo o conteúdo que eu especifiquei aqui no primeiro slide, né? Trabalhar com classes, atributos, métodos e objetos. Aqui a gente declarou uma classe. Dentro dessa classe nós declaramos atributos e dentro da classe também nós declaramos os métodos, tá? Muito bem, agora faltam os objetos. Como é que eu vou declarar aqui um objeto do tipo aluno? Ó, eu vou chamar aqui, ó, aluno, que é o nome da minha classe, é exatamente o nome que eu tenho aqui, ó. Se eu colocar com letra minúscula, não vai funcionar, tá bom? É do jeito que eu declarei, aluno. O nome do meu objeto eu vou chamar aqui de aluno1, tá bom? E agora, olha só, o aluno1, se eu parar por aqui, ó, ponto e vírgula, é a mesma coisa que eu fizer isso daqui, ó, string nome, tá bom? Nome é um atributo aqui do tipo string. Aluno é um atributo, né? Aluno1 aqui é do tipo aluno, tá bom? A gente pode fazer essa analogia, tá? Só que por aluno ser uma estrutura, né? Ou seja, ser uma classe nova para a gente pode fazer isso daqui, ó. Recebe, new. Agora, olha só, aluno1 aqui não é simplesmente um atributo qualquer. Quando a gente coloca um new, ele se transformou em um objeto, tá? E o objeto, ele possui características e ações, né? Ou características e métodos, tá? Aí aqui a gente tem que repetir o mesmo nome, a gente ainda vai aprender o que é essa segunda parte aqui, aluno, mas por enquanto a gente só vai repetir o mesmo nome da classe, abre e fechar parênteses e ponto e vírgula, tá bom? Agora eu tenho aqui, ó, aluno1, né? É um objeto. Por ele ser um objeto, agora a gente consegue acessar o quê? Todos os atributos dessa minha classe chamada aluno e todos os métodos também dessa minha classe aluno. Mas como isso? Se eu colocar aqui, ó, aluno1 ponto, ele vai me mostrar aqui uma listinha de várias coisas que a gente pode utilizar. Ó. Eu posso colocar, ó, um nome para o aluno, uma idade para o aluno e um e-mail para o aluno também. Tá? Assim como eu posso usar aqui, ó, o ler dados aluno e o exibir dados alunos também. Tá? Então, basta a gente escolher aqui. Ó. Eu vou fazer de uma maneira diferente agora, só para vocês verem que a gente pode usar. Se eu colocar aqui, ó, aluno1 ponto nome, o que eu estou fazendo? Estou acessando a propriedade, né, o atributo nome desse aluno. Ó. Recebe
né? E aqui a gente poderia mandar ler, aqui eu vou colocar um exemplo qualquer, ó, João, tá? Estou falando que o aluno 1, o nome dele é João, é isso que eu estou fazendo. O símbolo de ponto é o que vai me dar acesso a todos os atributos e métodos que eu tenho lá na classe que eu acabei de declarar, tá? Que eu acabei de criar. Tá bom? Então, aluno 1 ponto idade, né? Vai receber, eu coloco a idade que eu quiser aqui. E o aluno 1 ponto e-mail, né? A gente coloca aqui o e-mail do João, tá? Então, é bem simples, né? Quando a gente está trabalhando com classes e objetos, a gente tem que lembrar que a gente tem que, primeiramente, declarar a classe, declarar os atributos da minha classe e declarar os métodos da minha classe. O que vai dentro de cada método é a implementação, ou seja, é a parte da lógica mesmo do problema, tá? E aqui a gente consegue, né, através de um objeto, uma vez que a gente instanciou um objeto, eu vou colocar aqui, ó, instanciação de um objeto. Tá? Quando a gente declara um objeto, a gente chama esse procedimento, né, de instanciação. Tá? Então, eu estou instanciando um objeto aqui chamado aluno1, que é do tipo aluno. Tá? E aqui, agora, para exibir, ó, basta eu fazer o quê? Ó, system.out.println, aluno1.nome, né? Aquilo que eu quero exibir, tá? Se eu colocar agora aqui, ó, pode ver que ele já apareceu João, tá bom? Só que para esse exemplo aqui, né, a gente fez uma outra estrutura, a gente declarou lá uns métodos para ele. Então fica até mais simples. Por quê? Eu posso falar o seguinte, ó, aqui, ó, aluno1 ponto que? Ler dados. Tá? Chamei aqui o método ler dados, o que vai acontecer? Ó? Ele vai, né, chamar aqui, ó, esse método ler dados, que vai fazer o quê? Declarar aqui o scanner, vai fazer a leitura aqui desses valores e acabou. Vamos ver? Então, ó, ler dados. Quando a gente dá o play aqui, vou até aumentar aqui o espaçamento, ó, pode ver que já apareceu aqui, ó, digite o nome, ó, nome, Alan, idade, sei lá, e e-mail, tá? Arroba qualquer coisa aqui. Muito bem, ele leu os valores, que é exatamente o que a gente pediu para ele fazer. E por último aqui, ó, a gente criou um outro método que é o ponto exibir dados do aluno. Então, uma vez que eu li os valores, depois eu consigo exibir esses valores também. Ó. Nome, Alan, idade, vou colocar aqui 22, e e-mail, alan@gmail.com. Quando a gente dá o Enter, ele exibe para a gente esses nomes, né, esses valores, tá? Poxa vida, mas da onde que vem o nome, a idade, o e-mail? Tudo isso vem de onde? Vem da minha classe de alunos. Só que agora, ó, eu estou usando a estrutura de um método. Por isso que eu falei para vocês que trabalhar com métodos é uma coisa super importante, né? E a gente teve aí pelo menos 2 vídeos falando sobre a parte aí de métodos também, tá bom? Bom, galera, aqui eu criei 2 métodos, né? Que é referente a ler dados do aluno e exibir dados do aluno. Eu poderia ter, obviamente, muito mais tipos de métodos de acordo com a descrição do problema que a gente tem que resolver, tá? E aqui vocês podem ver que ficou bem mais enxuto agora o código, né? E ficou, pelo menos à primeira vista, mais entendível, vamos dizer assim, tá? Por quê? Se eu quero ler os dados do aluno, basta eu chamar o método aqui específico para digitar valores. Se eu quero exibir os dados do aluno, basta que eu chamar o método específico para exibir os valores. Ok? Então, esse exercício aqui, né, ele ficou bem próximo do que a gente chama aí da orientação a objetos, né, da programação orientada a objetos. É obviamente que a gente tem aqui algumas arestas, né, para resolver, né, alguns problemas, mas aí a gente vai aprendendo os conceitos e vamos implementando a questão do encapsulamento, de construtor e por aí vai, tá? Esse primeiro contato é só para a gente entender como é que se declara uma classe, como é que se declara atributos, métodos e como é que se instancia um objeto, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí, galera. A gente conversa num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.